Nesse vídeo aqui vamos tratar um pouquinho de tamanho de imagem, fotos em alta ou baixa. Sempre tem uma certa confusão sobre isso. Vamos tentar colocar isso em pratos limpos, aliás, com os pratos aí na frente. Então, dê uma olhada nessas duas imagens que estão aí, uma do lado da outra. Como é que a gente sabe se a imagem está em alta, está em baixa, se eu deveria trabalhar ela, em que nível de detalhe? Vamos dizer que tivesse aí alguma coisa que eu tivesse preocupado em corrigir, em retocar, etc. As pessoas muitas vezes ficam trabalhando na imagem e depois, quando vão ver lá na frente, vê que a imagem não estava boa e não sabem entender bem por que isso aconteceu. Então, qualquer imagem, gente, que vocês coloquem no Photoshop, um dos lugares importantes de olhar, né, tem o nome do arquivo e lá na frente a porcentagem de ampliação. Tá? Essa imagem daqui eu estou vendo mais perto do que eu deveria. O normal, o correto é você avaliar a imagem em 100%. Né? Com 100% da ampliação, é como a pessoa irá ver essa imagem depois. Né? Claro que é a imagem já no tamanho que ela vai ser utilizada. Você abrir uma imagem da câmera fotográfica em alta e você vai mandar para a internet, para você fazer isso, você primeiro põe no tamanho da internet e aí você avalia, ok? Normalmente as imagens, elas, né, principalmente de câmeras, etc., elas vêm com um monte de resolução. Mas então essa imagem da direita, eu até aproximei ela mais do que eu deveria. Já essa da esquerda, ela está em 25%. Ela está muito menor, o detalhe dela está muito menor do que eu vou ver. Então, vamos agora deixar as duas em 100%. Tá? Então, essa daqui da direita, eu vou reduzir o zoom dela. E ela entrou em 100%. Né? Peguei a ferramentinha do zoom, zoom mais ele vai crescer, com o alt ele vai diminuir. Né? Então, é com esse nível de detalhamento que eu vejo a imagem, que eu devo ver a imagem. E aí, por exemplo, eu vou fazer algum retoque aqui no rabinho do camarão. Nossa, eu não consigo nem ver se tem algum problema, me parece bom. Agora, nessa imagem daqui, se eu quiser avaliar o rabinho do camarão se tem algum problema, eu tenho que trazê-la para 100%. Então, vamos pegar a ferramenta de zoom, escolher esse arquivo e vamos levar ele até 100%. E aí, vocês acham que aqui a gente, né, está mais preocupado e com mais necessidade de fazer algum tipo de trabalho do que lá? Aqui, né, se tivesse um pontinho preto, eu viria e lá eu não vejo nada. Né? Então, se eu tiver com essa imagem, vou usar ela desse tamanho, é nesse nível de detalhe que eu tenho que trabalhar. Tá? Já aqui, é outro nível, eu vou ver ela tão grande, as pessoas não vão conseguir enxergar de perto. Se eu tentasse trazer essa imagem para perto, a gente vai ver, ó, ela lá embaixo, né? Olha como, né, os serrilhados, né, a nitidez, ela não vai ser vista com esse nível de detalhe. Eu estou forçando a barra para uma coisa, ok? Então vamos combinar isso, né? A gente vai tratar as imagens basicamente em 100%. Bom, e aonde que eu vejo isso e faço as alterações que eu preciso? A janela de tratamento de alteração de tamanho de imagem, ela fica aqui em imagem, tamanho da imagem. Então, esse arquivo que a gente está ligado nesse instante, se a gente abrir, a gente vai ver que essa imagem, ela tem 591 pixels no comprimento, e se eu fosse imprimir ela a 300 dpi, né, 300 pixels por polegada, ela ia ficar com 5 centímetros. Ok?
Essa imagem da esquerda, ela já tem 3.000 pixels de comprimento. E se eu fosse imprimir ela em 300 dpi, mesma coisa, em vez de 5 centímetros, ela teria 25 centímetros. Então, né, eu veria ela com 25 centímetros, esse nível de detalhamento. Nessa daqui eu veria nesse nível de detalhamento na hora que eu colocasse no papel. Ok? Bacana. Então, primeiro isso, né? Vamos sempre avaliar a imagem 100%. Eu, quando avalio o trabalho de vocês, num trabalho de foto que eu peço, alguma coisa, eu sempre coloco em 100%. Não adianta você fazer um retoque e achar que eu vou ver pequeno, né? Porque eu sempre pedi, sei lá, foto com pelo menos 2.500 pixels, ou pedir com uma certa resolução, e eu ponho em 100% e aí eu avalio se o trabalho está legal ou não está. Tá bom? Bom, deixa eu cancelar aqui um pouquinho. Essa imagem aqui embaixo, nesse instante, eu vou fechar. Não vou salvar. E essa imagem que está aqui, eu vou diminuir ela um pouquinho para a gente ver ela aí inteira, né? Aliás, eu vou deixar ela em 100% mesmo. Vou deixar aqui a parte mais em foco aqui. E eu queria falar, né? As pessoas, então, muitas vezes têm uma imagem dessa em alta resolução e vão mandar ela para algum lugar, vão mandar ela para fazer alguma coisa. Normalmente, quando está em alta, ela vai abaixar de resolução para, por exemplo, internet, né? Então, um tamanho bastante comum na internet é algo perto de 2.000 pixels, né? Então, bom, primeiro eu queria mostrar aqui uma coisa que as pessoas costumam se atrapalhar. Eu vou fazer uma divisão nessa caixinha aqui, ó. Tá? Gente, esse pedaço de cima é a imagem como ela veio. Eu brinco que é como é o dinheiro no banco, né? Eu tenho para gastar tantos mil-reais, né? Sei lá, R$ 1.000 eu tenho para gastar. Aqui eu tenho 3.000 pixels por 2.000 pixels. Esse é o dinheiro que eu tenho para gastar. Aqui embaixo é a loja que eu estou indo. Tá? Então, dependendo da loja que eu escolho, esse dinheiro vai render mais ou menos. Tá bom? Então, deixa eu limpar um pouquinho essa tinta aí que eu pus. E voltar para o meu mouse aqui e mostrar para vocês o seguinte. Quando eu quero ver quanto eu posso fazer de coisas com esse dinheiro, eu desabilito essa caixinha, né, de resample ou reamostrar na tradução que eles fizeram para o português. E olha que interessante, ele ligou a resolução com altura e largura aqui e desabilitou qualquer mudança nos números em pixels. Tá? E aqui eu posso trabalhar em centímetros, mas eu posso trabalhar em polegadas, em milímetros, como eu achar mais fácil. Centímetros é o mais natural. Então, olha só, se eu for numa loja cara, né, for no shopping Cidade Jardim, no shopping Iguatemi, né, o que é isso na hora da impressão? É uma resolução de 300 dpi, que são as resoluções caprichadas, resoluções de alta qualidade. Então, essa caixinha está me falando o seguinte, essa foto que você tem 3.000 pixels, eu vou falar só um dos números, tá? Para não ficar falando os dois o tempo todo, né? 3.000 pixels no lado maior aqui, se eu levar ela nessa loja chique que faz impressões boas, a minha foto vai ficar com 25 centímetros de comprimento, né? O tamanho de um caderno aí, né? De um caderno, quase um caderno universitário. Agora, se eu, em vez de ir nessa loja de 300, né, eu for numa loja baratinha, em vez de ir no shopping Cidade Jardim, eu vou na 25 de março, a 25 de março a loja é mais baratinha. Então, por exemplo, em vez de a resolução de uma impressão caprichada, eu levar isso para uma impressão de jornal,
que normalmente é mais ou menos metade da impressão de uma impressão de boa qualidade. Então, se eu trocar ali por 150, você vê que automaticamente ele mexeu no número ali de cima. Então, a minha imagem que tinha 25, agora tem 50 centímetros. Então, a mesma foto, o mesmo original, se eu colocar ele numa impressão, por exemplo, de uma revista Vogue, aí, colorida, boa, ela vai ficar com 25 centímetros. Mas se eu levar para o jornal, ela já pode ter 50 centímetros, porque o jornal não imprime com a mesma resolução. Então, é uma loja um pouquinho mais barata. A resolução de tela, gente, o padrão é 72. Então, muitas vezes a gente abre e está em 72, que é a resolução de pixels da tela. Então, uma foto dessa na tela, em 72, ela vai ficar com 1,05 m, né? 105 centímetros, é 1 metro e pouquinho. Né? E aí, você fala, poxa, mas a foto vai vir com 1 metro e como é que eu vou ver ela aqui na tela com 1 metro? Ora, né, a gente está vendo nesse instante assim. Deixa eu dar um OK aqui. Né? Ele não muda nada, tá? Eu posso deixar com qualquer número aqui, né, só para tirar da frente. Eu não estou vendo em 100% e eu não estou com uma tela aqui. Então, a minha foto está literalmente com 1 metro. Só que aqui para o lado e para o outro lado, eu não estou vendo porque acabou a tela. E tem o quê? Uma barra de rolagem. Né? Então, a foto está maior que o monitor. Então, eu posso andar para a esquerda e para a direita. Né? Então, eu consegui ver a minha foto rolando a barra de rolagem, porque ela está com 1 metro, qualquer coisa assim. Eu poderia ver ela um pouquinho mais de longe, né? Dando o zoom para trás. Legal, agora eu estou vendo ela inteira. Mas, lembra, eu não estou vendo ela em 100%. Eu estou vendo ela em 33 aqui, né? Ou até em 25, como a gente começou. Ok? Então, eu estou vendo assim, mas de verdade, ela é assim. E ela não cabe na minha tela nessa resolução. Né? Eu tenho que usar as barras de rolagem. Então, vamos fazer uma alteração para que essa foto em 100% caiba na minha tela, ou nas telas em geral. Quer dizer, era uma coisa que eu queria fazer. Eu quero que essa imagem ela é de um restaurante que vende no iFood. Então, eu não quero que as pessoas tenham que rolar as telas para enxergar o prato. Eu quero que ela apareça, que o prato apareça direto, inteirinho. Então, vamos dizer que eu vou imaginar aqui, né, como no iFood pode estar no celular, pode estar no PC, eu vou ter que imaginar aqui um tamanho que sirva meio para todo mundo. Então, agora sim eu vou alterar o tamanho da imagem. Então, como é tela, eu vou manter em 72, mas eu tenho que trocar os números ali de cima. Você vê que agora, se eu não fizer nada, eu não consigo, porque eu quero mudar lá de 1 metro para 20 centímetros, e ele não mexeu em nada, ele mudou a resolução. Então, para poder fazer essa alteração, eu vou ter que o quê? Fazer um resample, né? Fazer uma nova imagem, efetivamente trocar de tamanho. Então, aqueles meus pixels agora, eles vão mexer de tamanho. Né? Então, olha só, vou deixar em 72 aqui, que era onde estava, né? Com 1,05 m, eu vou falar que eu vou mudar o tamanho da foto. Então, agora, literalmente, ele mudou. E eu aqui falo, olha, eu quero que fique na resolução de tela, 72, mas eu quero que a minha imagem tenha no máximo 20 centímetros. Tá? Para ela ir levinha, vai ficar legal no PC, e quando for no celular, o próprio celular vai diminuir ela. Então, eu vou colocar, mas ela vai ficar levinha. Ela está com 18 megas, que é pesada. Né? Então, vamos pensar ela com 20 centímetros. Ela já vai ficar com 20 centímetros na resolução de tela, e os 18 mega ficaram menos do que 1K, menos do que 1 mega, né? 600K. Então, ela ficou levinha. Né? Ela é fácil de mandar agora para a internet, é fácil de carregar no iFood. Né?
E a hora que eu fiz isso aqui, eu posso dar OK e ela vai trabalhar e vai ficar agora pequena para mim. Então, 2 e... Olha lá, ficou, caiu lá para o canto, né? Vamos trazer ela aqui para o meio. Né? Então, agora ela está com os 20 centímetros. Ó, ela está em 100% aqui, né? E ela ficou nessa tela aqui, no tamanho assim, né? Essa tela aqui, ela é uma tela que eu estou fazendo o vídeo, é uma tela até melhor do que o 72, né? 72 é aquela tela de escritório, dos monitores mais antigos. Hoje em dia os monitores estão melhores, esse número até está mexendo. Mas para garantir, a gente vai pelo mais simples, né? Pelo mais pobrinho, para que a gente não prefiro que todo mundo veja e quem vê melhor né, vê um pouco menor, tal, mais do que o outro cara tenha que rolar a barra, etc. Tá? Aí legal, aí fiz isso, né? Se eu abrir aqui o tamanho da imagem, né? Então ela ficou com 500 pixels, tal, tudo direitinho. É só eu salvar em JPG e agora mandar a foto, né? E se eu precisar fazer algum ajuste, gente, é com esse grau de precisão que eu preciso fazer, né? Então, poxa, né, o rabinho do camarão, eu não vejo mais do que isso. Eu não preciso fazer nada que eu não esteja vendo, né? Qualquer coisa para cá, ela está embaçada, né? Não tá, não é assim que as pessoas vão ver. Elas vão ver com esse grau de nitidez. Opa, desculpa. Esse grau de nitidez. Legal? Espero que tenha ajudado, né? E lembrem que, né, o número de pixels é que dá o tamanho da imagem. E a resolução é quantos pixels vão aparecer por cada centímetro, por cada polegada. Então, a gente busca a imagem em pixels. E aqui é um bom jeito de saber o que você precisa. Aliás, antes de completar, vou fazer o seguinte, né? Quando você precisar pedir para um fotógrafo uma imagem de um tamanho, você pode vir aqui no Photoshop e descobrir direitinho quanto que é. Então, olha, eu vou pedir um arquivo novo, né? Então, imagina que você precisa de um arquivo para imprimir. Em DPIs é pixel por polegada, né? Então, vamos dizer que você vai mandar para um jornal. Então, vou colocar aqui a 150, né? E você precisa que essa imagem tenha, vamos dizer, 35 centímetros. É uma foto quadrada de 35 por 35, tá? Você sabe isso aqui, mas você não sabe quantos pixels precisa ter essa imagem para pedir para o fotógrafo, para ver se a câmera dele é boa, né? Então, você monta isso aqui, pede para criar, e ele criou do tamanho que você precisa. E aí, olha o tamanho da imagem aqui, ó. 35, 35, 150. Lá em cima diz quantos pixels você precisa. Então você liga para ele e fala, ó, pelo menos 2.000 pixels eu preciso nessa imagem, 2.100 pixels eu preciso nessa imagem. Beleza? Então aqui é muito legal para a gente fazer uma simulação ou outra, né? Para esse tipo de coisa, né? Você tem aqui centímetros, polegadas, milímetros, né? Um monte de jeitos aqui de você montar o que precisa. Poxa, eu preciso de um A4 caprichado, né? Então, o A4 na altura, né? Um A4 na vertical, uma revista, né? Lembra? É 29,7, né? O A4 de altura, por 21 de... Olha, fiz ao contrário. 21 na largura, por 29,7. Isso é um A4, né? E vai imprimir uma revista, né? Uma capa de Veja, né? A300 aí. Na hora que eu criar, tá aí a minha capa, né? E eu posso olhar aqui o tamanho da minha imagem e falar, eu preciso de 3.508 pixels na altura por 2.480 na largura. Então, sei lá, 4.000 por 3.000 tá ótimo, né? Para arredondar em um número para cima, sempre tudo bem, para baixo é que é o problema. Tá?
E uma coisa que é legal, aproveitando que está aberto aqui, ó, quando a gente pega uma imagem que está aberta aqui a 100%, que tem lá uma resolução dela, e eu jogo para cá, o Photoshop, ele respeita o tamanho real. Então, se ela abrir grandona, é porque ela está maior. Se ela abrir pequena, é porque ela está menor. Então, ó, eu vou arrastar isso para cá e ele vai entrar no tamanho real da capa. Ó, essa foto, lembra que a gente tinha deixado ela embaixo? Ela entra minúscula, eu não posso crescer disso aqui, tá? Olha lá, eu estou vendo a 25%, né? É assim que eu vou enxergar isso na minha capa, mas eu não posso crescer, ela vai ficar perdidinha lá, né? Eu posso usar ela lá, né, em algum cantinho e tal. Mas se eu crescer, tentar crescer essa imagem aqui, eu não tenho resolução, ela vai serrilhar, né? Tá bom? Ó, deixa eu jogar ela fora aqui. Vou pegar essa foto que a gente tinha aqui. Lembra? Eu tinha mexido no tamanho dela. Eu vou aqui só buscar a janela do histórico e vou voltar para o início. A imagem era grandona, né? Ó, lembra? Agora eu vou arrastar essa imagem para cá. Olha o tamanho que ela entrou na minha revista, né? Ela inclusive sangra na lateral aí. Lembra? Aqui tem 21 e ela tinha 25. Então comeu uma pontinha. Legal? Bom, é isso. Eu espero que tenha ajudado a vocês a resolverem esse pedaço da imagem, do tamanho da imagem, que é sempre uma grande dúvida. Então, sempre usem essa caixinha aqui do tamanho da imagem para entender o que está acontecendo e fazer as coisas. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Obrigado e até a próxima.